Olha só, essas reações de alcanos, elas são bem simples e bem fáceis de lembrar também. O que são alcanos? Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com apenas simples ligações existentes entre os átomos de carbono. Mas uma vez a definição tem que sempre a ver com as ligações que existem entre os átomos de carbono. Henrique significa que pode ser uma cadeia normal ou ramificada. Pode ser cadeia de qualquer tipo, desde que seja essa fórmula aqui. Observe esse composto aqui. CH4, observem esse composto aqui. CH3, CH2, observem esse composto aqui. Qual a fórmula molecular de cada um deles? A fórmula molecular do primeiro está fácil, CH4, tá bom? A do segundo é quanto? É C2H6. E do outro é quanto? C123, 3 mais 3 mais 3, 9 mais 1, 10. 3 mais 3 mais 3, 9 mais 1, 10. Vocês sabem como é que é 4, perdão. 4 carbonos. Observem, senhores, uma regra, que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbono mais 2. É por isso que a fórmula geral de um alcano é a fórmula CnH2n mais 2. Ficou claro aqui? A gente já tinha comentado isso nas outras aulas, mas é só um detalhe específico aqui. Com respeito aos que nós chamamos de alcanos, nós chamamos eles de cadeias. Essas cadeias são denominadas cadeias alifáticas, que a gente chama, né? São cadeias alifáticas. Normalmente se fala cadeia alifática, cadeia ditas não aromáticas. Os alcanos também são denominados parafinas. E elas são, obviamente, fortemente apolares. Todas essas moléculas eles são fortemente apolares. Tem algumas regras fundamentais com respeito aos alcanos. Os alcanos, até pelo menos o carbono, do carbono 1 até o carbono 4, eles são gases. Do carbono 5 até o carbono 16, 17, eles são líquidos. E do carbono 18 em diante, necessariamente eles são sólidos. Isso tem a ver com o peso molecular dele. Quando a gente começou a estudar ligações intermoleculares, nós falamos que as forças intermoleculares elas são muito fracas em substâncias apolares, é lógico. É por isso que esses compostos eles têm baixo ponto de fusão e ebulição. Mas o que é mais importante é que esse ponto de ebulição, e principalmente o estado físico, o estado de agregação dele, vai mudando conforme você vai aumentando o peso da molécula. Ou seja, quanto maior o peso molecular, mais forte é essa ligação e, portanto, você percebe uma tendência a aumentar essas forças. No estado líquido, as forças intermoleculares são mais fortes que no estado sólido, que são mais fortes. E no estado sólido são mais fortes que no estado líquido. Ficou claro aqui a ideia? Mas a questão aqui que eu quero passar é com respeito às reações desses compostos. Em laboratório, nós chamamos esses métodos de métodos de preparação. E é assim que a gente vai estudar. Essas reações orgânicas relativas aos alcanos vão ser denominadas métodos de separação. Primeiro caso aqui vamos lá, métodos de preparação. A lógica diz que você jogar várias vezes, né, sempre acaba melhorando, né, o negócio. Métodos de preparação de alcanos. Primeiro método, anotem por favor. Método de Sabatier-Senderes. Que método é esse? Trata-se da hidrogenação catalítica de alcenos.
Como nós já estudamos nas reações básicas lá atrás, hidrogenação catalítica é reação de adição em que ocorrem insaturações. No caso aqui, o que acontece? Você tem essa ligação aqui, você tem a dupla, tá aqui esse composto. Como eu já expliquei para vocês, essas ligações são formadas por dois tipos, né? A gente está até comentando aqui. A ligação dupla ela é formada por uma ligação de baixa, ligação sigma, e aqui é uma ligação π, conforme a gente já estudou. Quando você reage com H2, vocês têm que lembrar que o hidrogênio, esse H2 aqui, ele vai atacar a ligação π sempre, porque é a ligação mais frágil. Então vai ficar como isso daqui. Ele vai pegar. Eu tenho aqui a quebra da dupla. Ela vai ficar aqui com as perninhas abertas, tudo bem? Aí esse hidrogênio aqui vai se encaixar aqui na reação, tudo bem? Formando esse novo composto. Ficou claro aqui a ideia? Então aqui eu tenho um alceno. Na reação de hidrogenação catalítica significa níquel na presença aqui de alta temperatura. Você transforma um alceno em um alcano. Ficou claro aqui? Mais uma vez, como é que ocorre essa reação, teoricamente? Essa reação ocorre pelo rompimento da ligação π. Pelo rompimento da ligação π e entrada desse hidrogênio nessa ligação. Tá bom? Significa o quê? Significa o que essa reação? Significa que na dupla ligação tem dois tipos, ligação sigma e π, onde a ligação π é a mais fraca. Ficou claro a ideia? Beleza. Outro tipo de método de separação é o método de Bernoulli. Já. Em que consiste esse método? Trata-se da hidroalogenação da hidroalogenação de haletos orgânicos. Vamos lá. Observe aqui esse exemplo. Esse aqui é o iodo, tá bom? Já. Alguém pode me dar um nome para esse composto aqui? Esse aqui é um I, tá bom? É um iodo. Já. Qual é o nome desse composto? Primeira possibilidade é mais fácil, né? Iodo etano. E qual outro nome que esse cara pode receber? Iodeto de Ila. Etila aqui nessa especial. Ficou claro que a ideia? Beleza. Dito isso daqui, iodeto de etila, nós vamos reagir com um ácido halogenado. Vai ficar aqui HI. Tudo bem? O que acontece aqui? Eu vou ter aqui alta pressão e também alta temperatura. Tá vendo aqui? Não esqueça isso aqui que a gente já aprendeu. Esse iodo vai se ligar com esse iodo aqui. Tá vendo aqui? Olha? Vai formar o quê? Formar I2 mais. E esse hidrogênio vai ficar no lugar dele. Tudo bem? Qual o nome dessa reação? Essa reação específica aqui é voltada exclusivamente para o ácido iodídrico, que ele é muito reativo, tudo bem? Vai ficar como? Esse cara aqui.
Tá vendo? Foi substituído esse hidrogênio aqui na reação. Ficou claro aqui a ideia? Eu estou sendo preciosista, na verdade. Em primeiro lugar, todas essas reações químicas... Olha só, por exemplo, a menina perguntou aqui se é necessário saber se é alta pressão, alta temperatura. Em alguns casos, sim. A gente vai estudar no caso de reações de hidratação, reação de oxidação, mudam dependendo da temperatura, o produto da reação. Mas, de modo geral, é alta pressão e alta temperatura. Porque as reações orgânicas são muito difíceis, como eu já falei para vocês. Você pega a reação de ácido-base, a reação de ácido-base ocorre em segundos, na verdade. Algumas reações, na verdade, são até explosivas, de tão rápidas. Mas no caso das reações orgânicas, demoram horas para acontecer. E, portanto, você tem que favorecer a reação química. Como é que você favorece a reação química? Aumenta a pressão do sistema. Isso fornece energia ao sistema. Aumenta a temperatura, fornece mais energia ainda. Então, controlando essas variáveis, tu aumenta a velocidade da reação. É por isso que a gente coloca dessa maneira. Mas eu coloquei aqui só um pequeno adendo aqui. Eu falei aletos orgânicos, né? Mas, na verdade, eu posso fazer aletos orgânicos também e álcool. Também eu posso fazer essa reação com álcool. Tudo bem? Como assim, Henrique? Dessa forma aqui. Aqui exemplo, esse foi exemplo A. E aqui exemplo B. Qual o nome desse composto aqui? Aline? Muito bem, Aline. Isso aqui é o etanol. Como é que funciona a reação aqui? No caso aqui, esse hidrogênio vai se ligar com a hidroxila, tudo bem? De novo, aqui eu tenho pressão e aqui eu tenho alta temperatura. Esse aqui forma o quê? Água e no lugar dele, você vai ter o quê? Aqui nesse caso é Rafaela. Todo vem para cá. Isso aqui, na verdade, só uma variação dessa mesma reação. Ficou claro aqui a ideia? Não é que é bonitinha a reação? Não é complicado não. A reação acaba aqui? Não. Isso aqui é a primeira etapa da reação. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Primeira etapa da reação. Qual a segunda etapa? Na segunda etapa, esse produto aqui, que é o iodeto de etila, ele vai reagir novamente com HI. Tá vendo? Aí fazendo que reação? Esse iodo se liga com esse iodo aqui, formando I2. E esse hidrogênio vem para cá. Como eu falei, essas reações elas ocorrem em várias etapas. Vocês têm que escrever as etapas. Ficou claro aqui a ideia? Moleza, na verdade? Dúvidas ou dívidas? Beleza aqui. Existem alguns compostos que sofrem reações parecidas, que são chamados compostos de Grignard. Compostos de Grignard são derivados do cloreto de magnésio. São compostos de radical alquil, derivados do MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Exemplo bem simples que a gente pode colocar aqui é esse composto. H3C, CH2, MgCl, por exemplo. MgCl2, MgBr2, Mg2. Pode ser qualquer um deles. Mas normalmente MgCl e MgBr que são mais reativos. Ficou claro o que eu falei?
Qual o nome desse composto aqui, pessoal? O nome desse composto é cloreto de, nome do radical, magnésio. Vamos lá. Qual o nome desse composto? Cloreto de 12. Etil magnésio. Alguma dúvida? Quando eu vou reagir esse cara com o, como por exemplo aqui, nós chamamos aqui, por exemplo, reação dele com água, o que ocorre aqui? Não esquece que a água, pessoal, é OH com hidrogênio. Tudo bem? O que acontece aqui é que essa hidroxila, ela vai ficar dentro da cadeia formando esse composto, MgOHCl, que é o hidroxicloreto de magnésio, e esse hidrogênio vai se ligar ao composto. Muito bem, Lorena, falou bem. Todas elas são reações de substituição, tá bom? Ficou claro? Dúvidas, dívidas? Beleza aqui. Esse aqui foi a primeira parte. Vamos verificar outros casos bem especiais ainda de alcanos.